Fala pessoal, tudo bom com vocês? Uma grande alegria estarmos juntos de novo. Nessa aula de hoje nós vamos estudar um pouquinho das bases da filosofia moderna, do pensamento moderno. Nós vimos a Idade Média e eu falei para vocês que na Idade Média a Igreja Católica tinha uma hegemonia, tinha um domínio sobre a cultura, sobre os costumes, sobre a filosofia, tanto que os principais filósofos medievais são santos católicos, né? Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, São Boaventura, Santo Alberto Magno. E agora vocês vão ver que o que caracteriza a modernidade é justamente o abalo que sofre a Igreja Católica em diversas instâncias da vida social. A gente vai ter, por exemplo, na transição da Idade Média para a modernidade, a gente vai ter o renascimento comercial e urbano e o advento da burguesia. A burguesia é uma classe que acaba impondo uma nova dinâmica econômica ao mundo e é uma classe que o tempo todo tem problemas com a igreja, porque a igreja condenava o seu estilo de vida. A igreja condenava a usura, a cobrança de juros, e a burguesia tinha então uma prática comercial e um estilo de vida mais materialista, mais voltado para as coisas mundanas, que entrava em contradição com a igreja. Então o surgimento da burguesia acaba ameaçando a hegemonia da igreja sobre os costumes. A gente tem também, por exemplo, o renascimento artístico, cultural, onde há aquele resgate dos valores da antiguidade pagã clássica, né, os valores greco-romanos. Então você vai ver, por exemplo, ali aquelas obras de Michelangelo, por exemplo, Davi, o Moisés, ressaltando as formas físicas. Isso é muito parecido com aquela arte antiga, pagã. Então é um resgate do paganismo, dos valores pagãos, a forma física. Agora o homem estava muito mais voltado para esse mundo, para as coisas terrenas. E na Idade Média não, na Idade Média o homem era sobretudo alguém que estava peregrinando rumo à eternidade, era alguém mais voltado para as coisas espirituais. A gente pode assim sentir uma grande diferença, só traçando um paralelo entre, por exemplo, São Francisco de Assis e Leonardo da Vinci. São Francisco de Assis, ambos são italianos, né? São Francisco de Assis vive no século XIII, é um típico homem medieval. Olhamos, por exemplo, a maneira como São Francisco de Assis tratava os pássaros. Ele gostava muito dos animais, é padroeiro dos animais, e ele via nos animais um sinal de Deus. Ele vislumbrava em toda a obra criada o rosto do Criador. Então São Francisco de Assis tem uma maneira mística, por exemplo, de olhar para os pássaros. E como Leonardo da Vinci, que já é um homem da modernidade, um homem do Renascimento, olha para os pássaros, olha observando a mecânica do voo deles para tentar projetar uma máquina que possa permitir ao homem voar. Leonardo da Vinci fez lá o primeiro projeto do helicóptero, depois tiraram do papel, mas foi ele que riscou lá, colocou no papel pela primeira vez um projeto do helicóptero. Então a gente vê que o homem da modernidade, o homem do Renascimento, ele já tem uma visão mais pragmática das coisas. Ele não tem mais aquela visão contemplativa, mística, típica do homem medieval, né, no São Francisco de Assis, por exemplo. Existe o fenômeno da peste negra, né, que levou 1/3 da população da Europa, os mais virtuosos, aqueles que ficaram lá cuidando dos doentes, os mais religiosos foram embora, e aí os historiadores dizem que depois da peste negra as pessoas foram tomadas por uma febre de viver, então houve uma grande revolução nos costumes, os costumes se mundanizaram. Na política também a gente tem a formação dos estados nacionais, e muitas dessas monarquias nacionais acabam entrando numa disputa de poder com a igreja. Um exemplo assim clássico, talvez um dos mais emblemáticos, é o de Filipe IV Belo, né? O Filipe o Belo, na França. Então vocês podem ver, né? No âmbito da cultura, a gente tem aí o humanismo renascentista, esse deslocamento do eixo teocêntrico, que caracterizou a Idade Média, para um outro eixo antropocêntrico, que caracteriza a Idade Moderna. A gente tem, na questão dos costumes, a burguesia, a gente tem novos costumes, novos hábitos, né? Uma mundanização dos costumes. Então isso também, de alguma maneira, abala a hegemonia da igreja.
Uma coisa que acontece lá no século XVI, começou com Lutero, em 1517, na Alemanha, mas se espalhou por toda a Europa, né? Porque teve também lá Henrique VIII, na Inglaterra, teve Calvino, foi a Reforma Protestante. Durante a Idade Média, a cristandade era uma só, todo mundo era católico, e aí, de repente, a Reforma Protestante representa um grande cisma da Igreja do Ocidente. Então, aquela unidade de sentimento, aquela identificação católica que caracterizava a Idade Média, de repente isso se perde. Agora a gente vai ter aí algumas guerras religiosas, a gente vai ter católicos contra luteranos, contra anglicanos, contra puritanos. Então essas guerras religiosas vão gerar um certo trauma e vai surgir a defesa do Estado laico, ou seja, da ideia de que a religião deve ser deixada para o âmbito privado, ela não deve mais influenciar nas questões públicas, nas questões de Estado. Então, pouco a pouco, a política também vai se secularizando, né? Também vai abandonando esse viés religioso. Então, tudo isso vai acontecendo na Idade Moderna. A gente viu que durante a Idade Média a Igreja tinha um amplo controle sobre a cultura e sobre a filosofia. A classe letrada na Idade Média era o clero. E na Idade Média não existia imprensa, a imprensa só foi inventada já na modernidade, com Gutenberg em 1450. Então, a propagação dos livros dependia lá dos monges, copistas, era tudo sob o controle da Igreja, porque a Igreja acabava controlando a produção e a divulgação das obras literárias. Mas depois do surgimento da imprensa, pululam obras que nada tem a ver com a doutrina da Igreja, pelo contrário, obras até que são condenadas pela Igreja, condenadas pelo Santo Ofício, pela Inquisição, mas que começam a circular. Então o pensamento das pessoas vai mudando também. Há uma quebra, vocês podem ver, em diversas vertentes daquela hegemonia, daquele domínio da Igreja Católica sobre a vida social, sobre a cultura, que caracterizou a Idade Média. Então a transição da Idade Média para a modernidade é justamente isso, quando a Igreja vai perdendo poder sobre as diversas áreas da vida social. E assim, um fato muito importante que aconteceu aí nesse período foi a chamada Revolução Científica. A Igreja também tinha um controle sobre a produção científica. E aí, de repente, os cientistas eles começam a reivindicar autonomia para a ciência. Eles não querem mais estar sujeitos ao dogma católico, não querem mais ter a necessidade de validar sempre as suas conclusões pela doutrina da Igreja, pelo magistério da Igreja. E aí o caso mais emblemático, que simboliza bem essa mudança de era, foi o caso Galileu. Na verdade, Galileu estava defendendo um modelo que era contrário à tradição, que era o modelo copernicano. Esse modelo dizia que, na verdade, o Sol estava ali no centro e que a Terra estava girando em torno do Sol, ou seja, a Terra não era mais o centro, né? Mudou essa concepção, e a Terra também não era imóvel. Era o Sol que estava no centro e a Terra estava girando ali em torno do Sol. Ele começa a defender isso, é o chamado sistema heliocêntrico, ou seja, o Sol no centro, que é contra o modelo antigo e medieval, que é o modelo geocêntrico, né? Que foi o modelo primeiro defendido por Ptolomeu, mas que foi assumido pela Igreja, era defendido pela Igreja porque parecia estar em consonância com algumas passagens da Bíblia. Parecia que a Bíblia, em alguns textos, sugeria exatamente que a Terra era imóvel e que a Terra era o centro de todo o universo. Até porque foi justamente na Terra que Deus fez a sua obra-prima, o homem. E foi justamente na Terra que Deus se fez homem, que Deus se encarnou. Então era muito conveniente, né, para o discurso teológico colocar a Terra como centro do universo. Quando Copérnico, né, que foi um clérigo até polonês, defendeu isso pela primeira vez, ele sabia que isso poderia causar alguns contratempos, né, tanto que ele deixou a publicação do livro em que ele defendia essa tese, né, já para o final da vida dele, no ano da morte dele, ele publica, e mesmo assim ele submete ao Papa, ele dedica ao Papa. Aí essa ideia passa lá para Kepler e depois ela chega em Galileu. E aí em Galileu
que é um italiano lá de Florença, a gente vai ter assim, um caso bem emblemático de conflito entre cientistas e igreja, porque Galileu começa a defender esse modelo copernicano, modelo heliocêntrico, e aí ele é questionado pela Inquisição. E com medo das penas eclesiásticas, ele acaba negando as suas ideias. Dizem que quando Galileu foi lá no Tribunal do Santo Ofício, ele disse: eu sustentei durante algum tempo que a Terra se movia em torno do Sol, mas na verdade eu afirmo diante deste Santo Tribunal que a Terra é o centro do universo e está imóvel. E dizem que quando ele descia as escadas do Tribunal do Santo Ofício, ele resmungava: Epura se move, no entanto ela se move. Então a gente vê aí que, de alguma maneira, a autoridade, né, do magistério da igreja estava ali constrangendo um cientista, e isso acaba, né, com a modernidade. Pouco a pouco isso acaba. Só para vocês terem uma ideia da força desse movimento de emancipação da ciência em relação à fé, em relação ao dogma católico, apenas 54 anos depois do caso Galileu, né, em que Galileu acabou sendo coagido pela igreja a mudar de ideia, Isaac Newton já traçava um quadro completo de todo o sistema solar. Uma coisa que a gente precisa saber, e que às vezes a gente confunde um pouco, né? Às vezes a gente tem assim, a ideia da revolução científica como um confronto entre cientistas ateus e as autoridades religiosas, mas isso não é verdade. O ateísmo ele vai ganhar alguma relevância lá depois, para o século XIX, que aí a gente vai ter realmente filósofos ateus, como Karl Marx, como Nietzsche. No século XX vai ter o Sartre. Isso é um processo, né, que demora alguns séculos. Mas o que acontece ali no tempo da Revolução Científica é um conflito entre pessoas religiosas. Todos esses aí que eu citei eram teístas. Galileu, Copérnico, Isaac Newton, todos eles acreditavam em Deus. Então ali não é um conflito entre ateísmo e fé religiosa. Ali é um conflito institucional. Porque os cientistas, mesmo sendo crentes, eles não queriam mais estar submetidos à autoridade religiosa, à autoridade magisterial da igreja. Então, aquele controle que a igreja detinha durante muitos séculos, né, ela teve esse controle sobre a produção do pensamento, sobre a produção científica, ela vai perder isso com a modernidade, com a revolução científica. E esse caso Galileu é um caso bem emblemático, né, de choque entre novos cientistas e a igreja, e a opinião dos cientistas acaba prevalecendo sobre a opinião da autoridade da igreja. A igreja é forçada a dar uma reinterpretação para aqueles textos bíblicos, né, que pareciam sugerir uma coisa que a ciência provou que não era razoável. Então a igreja precisava reinterpretar a Bíblia, não mais de um modo literal, mas agora dar um sentido figurado àquelas passagens. Então a igreja sai assim com uma certa crise de autoridade desse embate, e aí a gente já tem uma nova configuração do mundo, né? Porque a gente já tem uma nova dinâmica econômica com a classe burguesa, a gente já tem a formação dos estados nacionais, das monarquias, que pouco a pouco vão entrando em conflito com a igreja, a gente tem a ciência reivindicando a autonomia, a gente tem, como eu disse para vocês, novos costumes mais mundanos, novas expressões artísticas, expressões antropocêntricas em que o homem passa a ocupar o centro, as qualidades físicas do homem passam a ser o objeto primário da arte e não mais as questões espirituais. O olhar do homem para o mundo, ele muda, ele deixa de ser aquele olhar contemplativo, como eu disse para vocês, citando aí o exemplo de São Francisco de Assis, aquele olhar metafísico, contemplativo, e passa a ser um olhar mais científico, transformador, pragmático. Então é isso que caracteriza, assim, no âmbito do pensamento, né? É lógico que a gente pode analisar em diversos aspectos essa transição da Idade Média para a Idade Moderna, mas no âmbito do pensamento são essas as principais mudanças, né, de um período para o outro, da Idade Média para a Idade Moderna. Então eu espero que vocês tenham entendido bem essa aula, eu vou deixar aí para vocês alguns exercícios e na semana que vem a gente corrige. Grande abraço!